Ciência Política aqui da UFMG. Hoje a gente vai ter o prazer de ouvir o Wagner Pralon Mancuso, que é um professor da USP atualmente, mas é graduado em Filosofia e em Ciências Sociais e mestre e doutor em Ciência Política pela USP. É professor do curso de Gestão de Políticas Públicas e dos programas de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da USP. É bolsista de produtividade e autor de O Lobby da Indústria no Congresso Nacional, Empresariado e Política no Brasil Contemporâneo, editado pela EDUSP, Humanitas e FAPESP. Publicado em 2007, trata-se de um trabalho seminal que continua influenciando fortemente a área de estudos sobre lobby e grupos de interesse. Em 2010, também organizou, junto com outros colegas, o livro Estado, Empresariado e Desenvolvimento no Brasil, Novas Teorias, Novas Trajetórias, pela editora Cultura. Autor de livros e inúmeros artigos científicos nos mais qualificados periódicos nacionais e internacionais, o professor Wagner é seguramente a mais importante referência no campo de estudos sobre lobby e financiamento de campanha no Brasil. Este ano, Wagner nos brinda com o livro Lobby e Políticas Públicas, escrito juntamente com a professora Andréa Glosetto, da FGV, e hoje ele vai falar sobre essa última obra dele. Muito obrigado, Wagner, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite, Natália, meu amigo Manuel, a presença dos outros professores da Magna que eu estou vendo aqui, não sei se estou faltando o nome de alguém, e de todos os alunos, amigos aqui, alguns já, o Ciro, a Juliana, que eu participei da qualificação ontem. Um prazer estar aqui. A gente vai fazer uma dobradinha aqui, eu e o Manuel. Eu vou primeiro falar um pouco desse livro, Lobby e Políticas Públicas, que eu lancei com a minha coautora, Andréa Glosetto, há mais ou menos há cerca de 2 meses. Ele saiu pela editora da FGV, nessa série FGV de bolso. E então eu vou falar mais do conteúdo do livro. Eu acho que circularam para vocês os 2 capítulos, né? Certo? Vocês receberam 2 capítulos do livro? Não. Então, tudo bem. Não tem problema. Mas enfim, estão em algum lugar aí 2 capítulos do livro disponíveis para quem quiser ler. Então eu vou fazer uma discussão mais conceitual e depois eu vou passar para o Manuel, que o Manuel vai fazer uma discussão baseada numa pesquisa que a gente fez sobre lobistas na Câmara dos Deputados. Nessa pesquisa também participou o Ciro, que está aqui, e o Marcelo Baerdi. E saiu como um texto para discussão do IPEA. Eu não me lembro exatamente o número, mas o Manel vai apresentar. E ele também vai apresentar um outro texto para discussão que ele fez sobre regulamentação do lobby, né, com um aluno também. Com o Lucas Cunha. Lucas Cunha. Muito bem. Então meu e-mail está aí, caso alguém queira entrar em contato, fazer alguma pergunta depois, que não queira fazer agora, é só entrar em contato comigo. Só para a gente começar com 2 definições para irmos acompanhando a reflexão dessa tarde. Nesse livro, a gente define lobby como a defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões. Então, o lobby, como vocês sabem, ele tem sido usado de forma muito ampla. Às vezes as pessoas falam assim, tem um aluno fazendo lobby junto ao professor para melhorar a nota, tem um jogador fazendo lobby junto ao técnico da seleção para ser escalado. Embora essa expressão tenha ganho um sentido bastante geral
na linguagem comum, a gente está usando um sentido específico, que é você defender interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões. E o que são interesses? Eu, por exemplo, dou uma matéria na pós da USP chamada Interesses Organizados e Processos Decisórios em Políticas Públicas. Então, ali, a primeira e a segunda aula, eu fico discutindo o conceito de interesse nas ciências sociais. Aí, dá para ficar falando um mês sobre o conceito de interesse. Mas nesse, assim, uma definição operacional, eu estou definindo o interesse como os objetivos de segmentos sociais. A ideia de que a sociedade é dividida em partes, que uns chamam de classe, outros chamam de segmentos, enfim, setores, e esses setores têm interesses. Então a gente está falando da defesa dos interesses desses segmentos sociais junto a membros do poder público que podem tomar decisões. Antes então de entrar no conteúdo do livro mesmo, eu queria mostrar para vocês uma matéria que estava aberta aqui. Bom, calma aí. Não sei se vocês conhecem esse site Jota. Ele é um site hospedado no UOL, se eu não me engano. Ele cobre questões jurídicas, principalmente. E ele tem uma seção chamada As Claras, que trata de questões de transparência, entre elas lobby e financiamento de campanha. E aí me pediram para escrever um artigo. E eu escrevi, o título dele era Lobby, um assunto sobre o qual muitos falam, mas poucos se entendem. Quer dizer, eu estava querendo dizer que as pessoas elas se entendem pouco quando elas falam sobre o conceito de lobby. Aí, na hora de colocarem aqui, eles colocaram uma forma meio arrogante, né, como se eu tivesse escrito lobby, um assunto sobre o qual muitos falam, mas poucos entendem, como se eu entendesse. Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, enfim, tem esse artigo aqui, e eu vou sintetizar um pouco do que eu estou falando nessa parte introdutória aqui. Um assunto sobre o qual muitos falam, mas poucos se entendem. Eu tenho certeza que o Manel também tem essa experiência. Eu comecei a estudar lobby e defesa de interesses junto ao poder público desde a iniciação científica. Lá em 1995, eu era orientando da Maria Hermínia Tavares de Almeida, lá na USP, e fiz a iniciação científica com ela, o mestrado com ela, o doutorado com ela, sempre estudando lobby, né? Então, já se vão aí 23 anos pesquisando o assunto e também, não apenas um contato pessoal, bastante leitura, né? Então, eu queria começar falando para vocês que há basicamente 4 atores que falam muito sobre lobby, que são os acadêmicos, como nós, os próprios lobistas, os jornalistas e os membros do poder público. O que eu estava querendo dizer nessa reportagem é que eles falam muito sobre lobby, mas se entendem muito pouco. Então, quando eu já fui chamado, o Manel também, assim, inúmeras vezes para falar sobre lobby, e a gente dá a nossa perspectiva acadêmica, como eu vou falar ao longo dessa tarde com vocês, a gente faz uma longa exposição porque a gente quer apreender o fenômeno político, entendê-lo melhor, né, pesquisá-lo, e a partir daí esclarecer, né, o significado desse conceito, desse fenômeno. Mas toda vez que a gente fala com uma audiência composta por esses 3 outros atores, os lobistas, os jornalistas e os membros do poder público, eles ficam meio frustrados. Porque o lobista, ele
até acho interessante quando a gente fala para explicar o fenômeno, mas no fundo, o que ele quer saber é algo mais concreto. E como que eu posso ser bem sucedido fazendo lobby? Que é a fórmula do sucesso. E a fórmula do sucesso a gente não tem. O jornalista, ele quer geralmente uma resposta assim, mas vem cá, o lobby é influente ou não é influente? Nesse caso específico, ele quer respostas diretas. E a resposta que a gente sempre dá quando é feita a pergunta-chave, que é assim, qual é a influência do lobby? A resposta é, depende. Entendeu? De uma série de fatores que eu vou conversar. E o membro do poder público, ele quer uma fórmula também para lidar com o problema. Ele vê você falando sobre o lobby, todas as perspectivas teóricas, aí no final, mas vem cá, como que a gente regulamenta, como que a gente lida com esse problema na prática? Aí, novamente, você não tem uma fórmula, você começa a falar, e na Alemanha, e nos Estados Unidos, e no Canadá, você exemplifica, mas você não tem uma resposta, né? A mesma coisa quando o lobista vai falar. Nesses eventos, muitas vezes a gente ouve o lobista. E aí o lobista, geralmente, quando ele fala sobre lobby, ele tem duas perspectivas. Ele relata o que se chama, no jargão da área, de cases. Aí eu já ouvi em exposições, assim, literalmente, centenas de cases. O lobby da Natura, o lobby da Odebrecht, o lobby da Tigre, todas as empresas, das farmacêuticas. É muito interessante. E também eles enfatizam a ideia de que lobby é uma coisa, corrupção é outra. Só que quando a gente ouve o lobista falando, o que a gente fica ouvindo case atrás de case, atrás de case, atrás de case, e a gente quer, desses cases, chegar a conclusões mais gerais. Eu já fui convidado pela a minha coautora, ela é coordenadora da especialização em relações governamentais da FGV. Então ela me convida esporadicamente para dar cursos para eles, nesse curso de especialização, para dar algumas matérias. Então você ouve cases assim interessantíssimos. Principalmente o repositório de TCCs deles é assim, tipo um tesouro, né, para a gente que estuda o assunto. Mas no fundo, o que a gente quer é chegar a conclusões teóricas mais gerais, analíticas, né? O jornalista, ele quer do lobista matéria-prima para suas reportagens, quer saber como a coisa funciona. E o membro do poder público, ele geralmente gosta de falar com lobistas, porque o lobista é uma fonte de informação, mas ele não quer ter a sua imagem comprometida. Aí você vai ouvir o jornalista. O jornalista geralmente é extremamente interessante, porque ele faz relatos, assim, geralmente muito bem escritos sobre casos específicos, emblemáticos. Às vezes eles fazem assim, reportagens sobre o estado da arte do lobby no Brasil e no mundo. A gente geralmente gosta dos exemplos, mas falta um pouco de rigor às vezes, as abordagens às vezes são muito superficiais, às vezes são parciais. O lobista, quando ouve o jornalista falar, ele acha que geralmente é uma abordagem mais sensacionalista e que faz o contrário do que o lobista quer, porque você vai falar com o lobista, a primeira frase que ele te fala é corrupção é uma coisa, lobby é outra. Aí você vai falar com o jornalista, lobby e corrupção são exatamente a mesma coisa. E aí você vai falar com um membro do poder público, o membro do poder público ouvindo o jornalista, ele geralmente, quando começa a sair muitas matérias sobre lobby, porque estoura algum escândalo de corrupção, eles correm para discutir a regulamentação. Não sei se vocês acompanharam na mídia, quase no Brasil, mais uma vez, quase saiu uma regulamentação e quem ia fazer o projeto era a Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson. Mas, aos 45 do segundo tempo, novamente não saiu. Então, depois que a atenção da mídia reflui, o assunto sai de pauta. E, finalmente, quando você vai ouvir um membro do poder público, seja um deputado, um senador, um membro do poder executivo, falar sobre lobby, ele geralmente assume duas perspectivas. Ora, ele assume assim, eu sou alvo do lobby, e ele relata como é a pressão que ele recebe. Ora, ele age como regulador do lobby, dizendo assim, nós precisamos fazer isso, isso e isso para lidar com o lobby. Nós, acadêmicos, gostamos de ouvir os membros do poder público, porque a gente quer informação, quer saber como funciona o lobby na prática, e a gente quer saber qual é a visão desses políticos
sobre a regulamentação. O lobista quer do político que ele dê acesso para fazer lobby, quer influenciar o político e quer que ele faça uma regulamentação adequada. E o jornalista também quer matéria-prima para o seu trabalho, entrevistando os políticos, e quer informações bem documentadas que poderiam, teoricamente, ser dadas pela regulamentação. Então, o resumo dessa primeira parte é a seguinte: há 4 atores que falam muito sobre lobby: políticos, jornalistas, lobistas e acadêmicos, e cada um fala uma coisa diferente, com interesses diferentes, perspectivas diferentes, o que um afirma, o outro desdiz. Então tem muitos falam sobre lobby e poucos se entendem, né? Eles colocaram o título lá equivocado, como se eu entendesse de uma forma meio arrogante, né? Mas então aí, como acadêmico, lá vou eu lidar com esse problema e escrever um texto. Esse texto, primeiros passos, mais assim, uma coisa mais densa, mas ainda assim introdutória, é uma boa dica, procurar a coleção GV de bolso. Eu acho que eles são muito interessantes. Mas então o nosso objetivo com esse livro era assim, com base nessa experiência direta de mais de 20 anos, fazendo pesquisas, iniciação científica, mestrado, doutorado, a Andréia também fez o doutorado dela sobre o tema, participamos assim de dezenas e dezenas de encontros com lobistas, encontros acadêmicos, fizemos entrevistas, dezenas de entrevistas com lobistas, fomos entrevistados dezenas de vezes sobre o assunto e, com base na literatura nacional e internacional, introduzir o assunto para os cientistas sociais. Então, um dos nossos objetivos é que esse livro pudesse ser usado, assim, se num curso de política, alguma matéria desse incluísse uma aula sobre grupos de interesse, lobby, grupos de pressão, esse livro seria uma fonte. E mais do que trazer respostas, a nossa ideia era fomentar uma agenda de pesquisa. Então, se vocês em algum momento lerem o livro, vocês vão ver que a cada capítulo, e principalmente no final, a gente vai dizendo assim, olha, o que a gente sabe sobre o assunto é isso, e o que falta saber é isso, isso e isso. É também constituir, portanto, uma agenda de pesquisa nas universidades, como a gente toca na USP, o Manel aqui na UFMG, muita gente também na Federal do Paraná, e também nas associações de lobistas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há pelo menos 2 grandes associações profissionais de lobistas. Eles não gostam de ser chamados de lobistas, na verdade. Então, eles têm vários outros nomes, apelidos. Eles atendem geralmente por relações institucionais ou então por relações governamentais. Então, tem uma associação que se chama Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que é a ABRIG, e tem uma outra associação que se chama Instituto de Relações Governamentais, que é o IRELGOV. São os 2 principais. Então, eles também têm uma agenda de pesquisas que converge com a nossa em grande parte, mas eles têm sempre essa preocupação de ser eficientes. Como a gente convence o tomador de decisão? Nesse ponto, eu não entro. A Andréia, que é a responsável pelo curso de especialização em IRELGOV da GV, ela treina as pessoas, lobistas, alguns mais ligados à sociedade civil gostam de se chamar como profissionais de advocacy, mas o meu barato é entender, não treinar lobistas para eles serem eficientes junto ao governo. E também para o lobista, mas aí sim, nesse caso, esse livro também tem como público os próprios lobistas, para organizar o conhecimento sobre a prática, porque você ouve os lobistas, case atrás de case, são as coisas mais interessantes que vocês, um dia eu ouvi, por exemplo, uma palestra sobre qual foi o lobby da Natura para liberar o uso do cupuaçu como matéria-prima de cosméticos. Weighted equilibrium, na teoria do equilíbrio interrompido.
no modelo das múltiplas correntes, do John Kingdon. Isso também existe, mas a gente não pegou nem esse grande debate entre o pluralismo e seus críticos, nem o papel do lobby dos lobistas nos modelos de análise de políticas públicas. O nosso objetivo são esses que eu acabei de falar anteriormente aqui. Mas então, eu vou passar, o Manel me pediu para passar sobre o conteúdo do livro, em linhas gerais. Né? É claro que nós não vamos aprofundar isso muito, depois vocês podem ver o livro. Eu vou terminar mostrando aqui o livro, que ele realmente está bem acessível. Mas então, a primeira grande questão que a gente trata no livro é sobre o que é lobby. Provavelmente muitos de vocês sabem, outros talvez não, mas a origem do termo, ela vem, obviamente, do inglês e ela vem da arquitetura, porque o lobby é o hall, o salão de entrada de um prédio, né? E os americanos, os ingleses, os países de tradição anglo-saxã, eles costumavam falar que nesse lobby, geralmente do Congresso, era o lugar onde os lobistas, as pessoas que ficavam ali paradas, esperavam o tomador de decisão passar, o deputado ou então o ministro, né, no Poder Executivo, para agarrar o cara e apresentar seu interesse, defender seu interesse. Então, o lobby, ele é um termo da arquitetura que foi para a política. Então, o espaço onde os caras agarravam os tomadores de decisão, né, deu nome às pessoas que ficavam ali agarrando os tomadores de decisão, os lobistas. E um substantivo, que era o lugar, passou a ser um verbo, to lobby, agarrar o cara que está passando para vem cá, ouve o que eu quero. Né? Então, a gente conta um pouco a origem do termo. A gente também distingue, com base, eu não sei em que medida vocês conhecem esse trabalho, tem uma obra clássica do Philip Schmitter, de 1974, chamado Still the Century of Corporatism, em que ele fala dos modelos de representação de interesse. Então ele relaciona o lobby ao modelo pluralista de representação de interesses, enquanto o modelo, a lógica de atuação dos interesses no modelo corporativo, principalmente no modelo corporativista societal, ou neocorporativista, é a concertação com C, né? A busca do consenso em espaços formais de negociação. Então a gente explora também esse debate entre o lobby como uma forma de relação entre interesses típica do pluralismo e a concertação, que é a lógica de relação entre os interesses dentro do neocorporativismo. Autores, por exemplo, autoras como a Elie Diniz, por exemplo, uma grande cientista política, ela defende a tese, uma outra também, a Maria Lúcia Teixeira Werneck Viana, elas defendem a tese de que há uma americanização do sistema de representação de interesse no Brasil, que ele cada vez mais se aproxima ao modelo pluralista, embora ainda persistam no Brasil as associações corporativistas herdadas da era Vargas, mas que foram atingidas no ano passado pela reforma trabalhista em um dos seus pilares, que é o fim da contribuição sindical. A gente também foi mostrando recortes para o estudo do lobby, porque geralmente você vai definindo, recortando o segmento social que você quer estudar. Então você tem muitos estudos sobre o lobby do capital, é o que predomina. Você tem comparativamente menos estudos sobre o lobby dos trabalhadores. Você tem muitos estudos sobre o lobby da sociedade, mas você tem poucos estudos sobre o lobby do Estado. Então, nós fomos lançar esse livro em Brasília há poucas semanas, e era muito curioso você ver que lá entre os lobistas tem o lobby, por exemplo, da ABIN, que é uma Associação Brasileira de Inteligência, o lobby da Embrapa, o lobby, enfim, da Petrobras, as estatais, os ministérios, as secretarias, elas também têm o seu lobby constituído. E a sociedade, então, nem se fala, empresas, organizações de todo tipo. Uma outra divisão
muitas que a gente também explora, é essa coisa. Os lobbies, assim, geralmente os estudos tratam dos lobbies voltados para a busca de benefícios materiais. Então, lobby é sempre um grupo querendo arrancar algum benefício material junto ao Estado. Mas também tem o lobby das ideias. Ontem a gente estava na qualificação da Juliana. É lógico que, no final das contas, o que esses grupos, os think tanks que a Juliana estuda, o que eles querem, no final das contas, é desenhar o mundo à sua imagem e semelhança para que os empreendedores ganhem mais dinheiro. No fundo, benefícios materiais que estão em jogo. Mas, no primeiro plano, isso aparece como um confronto de ideias. Então, você tem lobbies ideológicos, por exemplo, por mais liberalismo, mais economia de mercado, contra a pena de morte ou a favor, contra o aborto ou a favor. Tem também o lobby dos interesses difusos, então, por exemplo, meio ambiente, né, interesses desse tipo, ar puro, defesas de interesses, segurança, né, benefícios coletivos para todos, e tem também o lobby feito em nome daqueles que têm dificuldade de organização. Então, por exemplo, a ACD como lobby da criança com deficiência, você tem, enfim, inúmeras ONGs falando por pessoas que moram na rua, enfim. Geralmente o que predomina é o estudo sobre o capital, a sociedade e benefícios materiais. Os outros recortes, eles são muito menos explorados. A gente também trata nesse começo do lobby sobre conceitos correlatos, porque a gente vai do maior ao menor grau de generalidade. Assim, porque o conceito mais geral de todos é o de relações públicas, que é como uma pessoa ou uma entidade, como ela se relaciona com o seu público. Seu público pode ser o governo, seu público pode ser os clientes, seu público pode ser os fornecedores, o público interno de uma empresa. Então, toda relação de uma empresa ou de uma organização com a sociedade ou com o Estado em geral é relações públicas. Aí, se você desce um pouquinho na escada da generalidade, você chega em relações governamentais, que é a dimensão das relações públicas da organização com o Estado. Aí você desce mais um pouquinho, você chega ao lobby, que é uma forma de ação dentro das relações governamentais que fazem parte das relações públicas. E geralmente, quando esse lobby é feito em grandes causas, geralmente não em benefícios materiais próprios, as pessoas gostam de dizer que é advocacy. Então, por exemplo, ONGs de defesa do direito das crianças contra publicidade abusiva na venda de alimentos e de brinquedos e de qualquer produto para criança. Aí eles falam, nós não fazemos lobby, nós fazemos advocacy. Contra o tabagismo, nós não fazemos lobby, nós fazemos advocacy. Mas, quando a gente vai ver na prática, as formas de atuação são muito parecidas, algo que a Juliana percebeu também quando ela estuda os think tanks. Eu, no caso, já desisti de encontrar uma distinção muito nítida entre advocacy e lobby, principalmente nas causas que são defendidas, a natureza das causas. Então, qual é a agenda nesse ponto? Eu acho que é explorar os recortes menos explorados. Então, assim, pouca gente estuda o lobby do Estado, pouca gente estuda o lobby em nome de ideias, em nome de interesses difusos, de minorias desprivilegiadas. Geralmente, o estudo se concentra no lobby do capital por benefícios materiais, né? O lobby da sociedade. O segundo ponto do nosso livro é identificar o lobista, né? E a gente chegou a duas categorias. Tem aquele que faz lobby por ofício, o ofício dele é fazer lobby, e aqueles que fazem lobby voluntariamente. É muito interessante porque o lobby, ele foi há pouquíssimo tempo, acho que foi há 1 ou 2 meses, ele entrou na classificação brasileira de ocupações. Agora é lógico que lobby é uma palavra em inglês, então eles não usam lá a expressão lobista no cadastro, na classificação brasileira de ocupações,
mas eles falam de relações governamentais. Então, hoje em dia, se uma empresa te contrata, ela pode te colocar lá. A partir daí, a gente vai conseguir ter mais clareza sobre a quantidade de pessoas realmente empregadas nesse métier, né? Mas os lobistas de ofício, eles se subdividem em dois grupos. Tem os lobistas autônomos e tem os lobistas empregados. O que são os lobistas autônomos? Principalmente em Brasília, mas também em grandes capitais, tenho certeza que aqui em Belo Horizonte também tem, você vê escritórios de advocacia voltados principalmente para a advocacia política, para a realização do lobby, entendeu? Nós, por exemplo, lançamos esse livro lá em Brasília num grande escritório de lobby que é o da Fernanda Burle. Então, mas você tem a Arco Advice, você tem, como é que é o nome daquele que lançou um livro do lobby, o Said Fará, você tem, enfim, grandes, a Arco Advice é de um cientista político, o Murilo de Aragão, Pinheiro Neto, você tem grandes escritórios, então eu chamo de autônomo porque assim, eles fazem contrato, aí a empresa vai lá, você faz lobby para mim, eu te pago esse contrato com esse fim específico. E depois que terminou o contrato, cada um vai para o lado. E tem os lobistas empregados, seja nas organizações da esfera do mercado, do Estado ou da sociedade civil. Então, quando eu estou falando do lobista do mercado, por exemplo, aquele lobista que trabalha para a Natura, para a Souza Cruz, para a Odebrecht, para as empresas automotivas, entendeu? Pode ser por empresa ou pode ser por associação empresarial. Você vai na CNI, na CNA, na CNC, nas grandes confederações empresariais, você tem dezenas de lobistas lá trabalhando em nome delas. No mercado ainda, você também tem o lobby dos trabalhadores, você tem o DIAP, você tem o DIESE, você tem muitas pessoas também contratadas pelos trabalhadores para defender seus interesses. No âmbito do Estado, você tem também profissionais, como eu mencionei, né? Pessoas que vão lá representar, por exemplo, a ABIN, para que as prerrogativas dessa organização se ampliem, ou da Embrapa, por exemplo, para que o orçamento destinado a essas organizações aumente. Você tem o lobby feito pelas secretarias, pelos ministérios, em busca de mais recursos. Certamente a UFMG, as universidades federais também têm seu lobby lá. E tem o lobby da sociedade civil, que aí é um mosaico infinito de organizações que também buscam, que empregam pessoas e colocam lá na sua folha de pagamento profissionais de relações governamentais para defender seus interesses. Uma das agendas que a gente tem assim, o universo do lobby no Brasil, ele é desconhecido. A gente não sabe quantos escritórios existem que fazem lobby em Brasília. Nos Estados Unidos, eles têm um diretório de representantes que eles praticamente, porque como lá o lobby é regulamentado, você tem que declarar que você faz lobby, eles fazem um livro mesmo, com todos os lobistas. Tem a rua lá, a K Street, né? Que é a rua dos lobistas, então você tem uma clareza maior em relação ao universo de quem faz lobby. No caso do Brasil, nós não temos essa informação nem dos escritórios que fazem lobby de forma autônoma, nem da quantidade de empregados. Nós acreditamos que, com a inclusão das relações governamentais no cadastro, na classificação brasileira de ocupações, daqui a alguns anos a gente vai ter maior clareza desse universo. Recentemente apareceu uma pesquisa feita por um lobista que também trabalha no curso de especialização, estimando em quanto? 11 mil. Eu achei muito superestimado, né? Mas, enfim, você tem tentativas de dimensionar esse universo. E do lado dos lobistas voluntários, você tem alguns líderes empresariais, por exemplo, que fazem lobby, por exemplo, pela redução do custo Brasil, alguns líderes religiosos. Então você vai lá, por exemplo, em São Paulo, tem um padre chamado Júlio Lancelotti,
que ele é, a gente pode definir assim de forma ampla, o maior lobista que eu conheço das pessoas em situação de rua, né? Ele é o responsável pela pastoral do povo de rua. Líderes políticos que abraçam algumas causas, então algumas vezes é a defesa dos animais, outras vezes, por exemplo, o Suplicy com a questão da renda básica da cidadania. E tem aqueles que a gente chama os amigos do rei, que são pessoas que na verdade têm proximidade familiar ou de amizade com algum tomador de decisão e vende essa influência ou essa potencial influência para quem tiver interesse, né? Então a nossa agenda nesse ponto é descobrir quem faz lobby. Onde se faz lobby é o terceiro ponto. A gente procurou nesse livro esquadrinhar todas as instâncias onde o lobby é exercido. Então, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo, você tem a chefia do Poder Executivo, você tem os assessores imediatos, que são os secretários e ministros, e você tem os outros escalões abaixo. Então, a administração direta, tem lobby lá. Tem lobby também na administração indireta. As agências reguladoras, por exemplo, eu tenho um aluno, o Marcelo Baird, que escreveu esse texto com a gente, que o Manuel vai apresentar daqui a pouco. Ele fez uma tese, uma dissertação de mestrado sobre o lobby da indústria de alimentos na Anvisa, né? Mas tem uma enorme série, uma enorme lista de sociedades de economia mista, empresas estatais, autarquias que também recebem lobby, isso no âmbito do Poder Executivo, em nível nacional, estadual e municipal. O Poder Legislativo, a mesma coisa, Câmara, Senado, Assembleias Legislativas e câmaras de vereadores. Geralmente, a agenda do estudo sobre lobby está centrada no poder legislativo em nível federal. Há bastante estudo sobre lobby no Congresso. O meu e o do Manuel fazem parte dessa lista. Mas, por exemplo, o lobby no Executivo, o lobby nas agências reguladoras, nessas sociedades, nessa administração indireta, ou então no Legislativo em nível estadual e municipal, nós não temos praticamente nada. E tem muito lobby ali. Vocês imaginam o Haddad, ele fala o tempo inteiro que ele fez um plano diretor premiado pela ONU. O plano diretor talvez seja a peça do Legislativo Municipal que é alvo de mais lobby, porque ali você define o que se pode fazer em cada parte da cidade. É uma terra incógnita. Eu não conheço um bom trabalho sobre lobby na elaboração dos planos diretores dos municípios brasileiros. Uma outra agenda que está começando a se constituir, mas não tem praticamente nada, é sobre o lobby no judiciário. Esse é um assunto muito espinhoso, porque você vai falar para um advogado que ele fala, faz lobby, ele fica bravo. Então, a gente geralmente, o pouco que tem sobre lobby no Poder Judiciário, esses estudos se desdobram em dois casos. O estudo do amicus curiae, que é quando uma terceira parte fala, opa, esse assunto me interessa, eu acho que eu posso contribuir, e ele pede autorização, essa parte pede autorização para intervir, né? O amigo da corte, no sentido de informar, subsidiar a decisão do juiz, ou então na questão das audiências públicas. Recentemente teve uma audiência pública no STF sobre o aborto, né? Já teve lá sobre aborto de feto anencéfalo, sobre demarcação de terras indígenas, sobre financiamento de campanhas eleitorais, teve sobre as cotas, a política de ação afirmativa. Então você vê grupos de interesse indo, por exemplo, ao STF fazer lobby também. Sabemos muito pouco, terra incógnita. E no plano externo também tem lobby. Então, às vezes, eu conheço, por exemplo, eu cito no texto o trabalho de dois pesquisadores, um é a Laís Tomás, o outro é o Leandro Consentino, que eles falam sobre o lobby do setor de biocombustíveis, o lobby do setor brasileiro de biocombustíveis nos Estados Unidos.
né? Eu tenho uma orientanda fazendo uma tese sobre o lobby do setor citrícola paulista, né? Tem planta e fabrica planta laranja e fabrica suco de laranja para vender nos Estados Unidos. Então é o lobby num país estrangeiro. Mas também tem muitos trabalhos sobre lobby em processos decisórios de âmbito regional. Então, por exemplo, o Mercosul, o lobby na União Europeia, tem alguns estudos, mas ainda poucos em comparação, predominam os estudos sobre o lobby no plano interno. Então, em processos decisórios globais, você não tem praticamente nada, entendeu? Então, no âmbito da ONU, é muito pouco estudada a ação dos grupos de interesse fazendo lobby em processos decisórios de âmbito global. É uma agenda a se explorar. Então, a gente falou do que é lobby, quem faz e onde se faz. Um quarto plano de estudos é o como se faz, que a gente considera que se divide nesses três momentos, nessas três etapas. Então, um aspecto muito pouco estudado do lobby é o lobby na escolha dos tomadores de decisão. A gente sabe que no concurso público deve responder aos princípios lá de impessoalidade da Constituição, então, teoricamente, não deveria ter lobby. É uma coisa, concurso público está fora. Mas eleição, por exemplo, em que medida os aparatos de defesa de interesses de empresas, de associações empresariais se mobilizam no momento da eleição em favor ou contra algum candidato, ou então quando está se elegendo, por exemplo, o presidente de uma comissão no Congresso a favor ou contra uma nomeação, no caso, de um ministro do STF. Então, é muito pouco estudado o lobby na escolha dos tomadores de decisão. Já o lobby nas etapas do processo decisório propriamente ditas, que é a definição da agenda, a formulação de propostas e a tomada de decisão, você tem mais coisas. Mas, geralmente, os estudos sobre como se faz lobby focalizam aquele momento ali da formulação de propostas e da tomada de decisão. Só que depois que a decisão é tomada, você tem novamente uma série de etapas, como de implementação e de avaliação, que são menos estudadas. Porque para você implementar uma decisão tomada, você precisa licitar, né, bens, serviços, adquirir bens e serviços. É pouco explorado o lobby na implementação das decisões, na avaliação das políticas públicas, então muito pouco explorado. Então essa é a agenda nesse nível. Agora, talvez a questão mais importante, a antepenúltima questão dessa minha fala aqui, e talvez a mais importante do ponto de vista acadêmico, é a questão do que se busca com o lobby, que é a questão da influência. Nesse ponto, acadêmicos e práticos convergem, porque o acadêmico ele quer, afinal de contas, saber se um grupo de interesse é ou não influente e quais são os fatores que afetam a influência. E o lobista, até para se justificar dentro da própria organização, ele precisa mostrar que ele é eficiente. Senão o patrão dele vai falar assim, por que a gente está te pagando? Então eles têm um interesse de mostrar assim, olha, nós obtemos resultados. Não é só a linha de produção que tem resultados. Nós, lobistas, também temos resultados. Só que o resultado do lobby, do ponto de vista do lobista, é uma coisa que não se mede como a produção. Por exemplo, nós embalamos 700 garrafas d'água em 2 horas. O sucesso do lobby é outra coisa, porque o sucesso do lobby não é uma questão de tudo ou nada. Você vai conversar com um lobista, ele vai falar, olha, por exemplo, o lobista da Souza Cruz, o governo estava querendo aumentar o imposto sobre cigarros em 50%. A gente fez o aumento ser de 30%. Aí ele vai falar com o patrão, mas você deixou aumentar 30%? Ele fala, mas ele queria aumentar 50%. Entendeu? Então não é uma questão de tudo ou nada. Às vezes,
Diminuir a perda é um sucesso. É o que a gente chama de sucesso parcial, né? E também não é de uma vez por todas, porque as questões públicas elas são colocadas e recolocadas o tempo inteiro. Então o jogo do lobby nunca para, né? Você tem uma busca contínua por sucesso, né? Mas, do ponto de vista acadêmico, um tema que a gente trabalha no texto são as tentativas dos cientistas sociais de mensurar a influência do lobby. E a gente classifica essas tentativas em duas linhas. São aqueles indicadores baseados em impressões e os indicadores baseados em resultados. O que são indicadores de influência do lobby baseados em impressões? Então você faz entrevista, por exemplo, com um tomador de decisão, survey e pergunta: qual é a influência dos lobbies nas suas decisões? Ele vai dar a impressão dele, ou nas decisões dos seus colegas. Ou você faz surveys com lobistas. Qual é, na sua impressão, o seu grau de influência? Ou você faz com experts, por exemplo, jornalistas. Assim, você que é um observador da vida política nacional, na sua visão, qual é a sua impressão sobre a influência do lobby? O problema é que esses indicadores de influência baseados em impressões são sempre limitados, porque o político ele pode querer subestimar a influência do lobby para não passar a impressão assim que é muito suscetível a grupo de interesse, ou então superestimar a influência do lobby para dar a ideia de que ele é muito aberto. O lobista pode superestimar a própria influência para justificar o emprego dele dentro de uma empresa ou de uma associação empresarial. Ou pode subestimar para não chamar muita atenção da mídia. O expert ele também pode não ser muito preciso na sua avaliação. Então, indicadores baseados em impressões e surveys, eles são muito interessantes, mas também têm seus limites. Eu, na minha tese, o Manuel também na tese dele, a gente trabalhou com indicadores de resultados. Então, a gente pegou como que a CNI, por exemplo, classificava projetos de lei. Aí ela falava, não, esse aqui a gente é favorável, esse aqui a gente é contrário. E a gente foi minuciosamente traçando a tramitação desses projetos, que a CNI era favorável ou contrário, para a gente ver os resultados. Se, afinal de contas, ela foi bem ou mal sucedida. Né? Então, a questão do debate sobre as formas de mensuração da influência também está presente no nosso livro. Uma outra questão são os fatores que afetam a influência dos lobbies. Então, uma visão muito equivocada e problemática é que o tomador de decisão é uma folha em branco, né, em que a expressão em latim é a tábula rasa, onde o lobista chega e escreve o que ele quer. O tomador de decisão tem um perfil, tem suas ideologias, convicções, compromissos políticos, ideológicos, e isso importa na influência do lobby. O tipo de decisão, a gente tem uma longa discussão no texto sobre como, dependendo se uma política, se ela tem benefícios concentrados e difusos, ou custos concentrados e difusos, se isso afeta ou atrapalha ou favorece a influência do lobby. E a gente também menciona o contexto decisório, porque além do perfil do tomador de decisão, além da natureza da decisão a ser tomada, você tem, assim, uma das principais certezas da literatura é que o lobby é mais influente em cenários de pouca mobilização, né, contrária, que geralmente tende a acontecer quando os benefícios são concentrados e os custos são difusos. O ambiente institucional e político também afeta muito, porque se o ambiente é mais transparente ou se ele é mais fechado, constrangimentos políticos eleitorais. Então, o momento em que o lobby acontece, você conversa com um lobista e fala, em momento de eleição, às vezes nem adianta você ir lá, que o político não te dá tanta atenção. Em momentos intereleitorais é mais fácil. Não adianta você pedir grandes vantagens se as circunstâncias econômicas não favorecem. Não adianta você fazer lobby contrário às circunstâncias históricas, porque você quer rever totalmente uma política. A path depends, a trajetória da política também afeta a influência que o grupo pode ter. Então, toda essa discussão está nessa antepenúltima sessão do nosso livro. A penúltima sessão do nosso livro é sobre as contribuições e os problemas. Porque
o lobby, ele é um assunto tratado de forma muito maniqueísta, como eu falei para vocês no começo da nossa conversa. Se você fala com um jornalista, ele fala, é tudo bandido, lobby é corrupção. Se você fala com um lobista, ele fala, corrupção é uma coisa e lobby é outra. Então nós trabalhamos assim, o lobby como um conceito que ele pode ser lícito ou pode ser ilícito. Lógico, se ele segue o ordenamento jurídico nacional, se ele obedece, ele é lícito, se ele não faz, ele é lícito. Então, ao mesmo tempo que um grupo de interesse pode defender licitamente seus interesses junto ao governo, ele pode fazer também crimes contra a administração pública, corrupção, tráfico de influência, toda sorte, fraude de licitações, toda sorte de crime contra a administração pública. Então a gente procura explorar no livro as contribuições positivas do lobby. Então, por exemplo, para o tomador de decisão, uma fonte de informação, para a opinião pública, uma fonte de esclarecimento sobre os assuntos debatidos, para os interesses representados, uma voz a ser ouvida, e para o sistema político como um todo, uma fonte de legitimidade, porque se você fecha os canais de relacionamento entre a sociedade e o Estado, o sistema político como um todo pode perder a legitimidade. Mas o lobby também tem alguns problemas, e os dois principais que a gente destaca são o desequilíbrio. A gente entra numa teoria que vocês provavelmente conhecem, que é a teoria da ação coletiva, que mostra como grupos privilegiados têm maior facilidade relativa de organização. Então, geralmente, grupos menores, bem financiados, conseguem se articular, e grupos maiores têm mais dificuldade. É o que o Olson chamava de grupos privilegiados e grupos latentes. E esse desequilíbrio geralmente resulta na concessão de privilégios injustificáveis. Porque tem alguns tratamentos diferenciados que são justificáveis. Por exemplo, para pessoas com deficiência, políticas de ação afirmativa ou política industrial para alguns setores que o governo quer promover. Mas tem privilégios que são injustificáveis, como, por exemplo, benefícios tributários excessivos para auxílio moradia, enfim, uma série de privilégios que são injustificáveis. Então, estudar isso também está na nossa ambição. E aí nós chegamos, então, eu chego ao ponto final, que é o seguinte. Então, para quem estuda lobby, quais são os principais desafios? O primeiro é você combater o lobby ilícito. Então, como você faz isso? Fortalecendo os órgãos de controle interno, como ouvidorias, controladorias, e também os órgãos de controle externo, como, por exemplo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a polícia, e também desenvolver uma cultura de licitude no lobby. E nesse sentido, as organizações de lobistas são muito importantes, porque elas vão constituindo códigos de conduta. Então você, por exemplo, quando você se filia à BRIG ou ao IRELGOV, eles te dão tipo um código de conduta do bom lobista, né? Qual a eficácia disso? A estudar, mas pode ajudar na constituição de uma cultura de lobby ilícito. O segundo desafio é potencializar as contribuições do lobby ilícito, que eu tratei na lâmina anterior, e, por fim, contrabalançar esse desequilíbrio de atuação que pode resultar em privilégios injustificáveis. E qual é a principal forma pela qual os países buscam atender esse desafio? Pela questão da regulamentação. E no livro a gente mostra que não existe uma única forma de você regulamentar o lobby. Há modelos que a gente chama de modelos robustos, que são extremamente detalhados de regulamentação do lobby, e há modelos mais modestos, que, por exemplo, só exige que o lobista se registre
junto ao órgão que ele pretende influenciar e dar informações mínimas, e muitas vezes de forma voluntária. Então, se você for, o Manuel vai falar sobre isso, se você for fazer uma linha, você vai do modelo mais modesto, estreito de regulamentação do lobby, ao mais robusto, detalhado, detalhista de regulamentação do lobby. Uma outra questão que a gente trata, e é engraçada essa questão, porque a regulamentação do lobby é mais ou menos um dos poucos temas em que há consenso multipartidário no Brasil. Porque você tem projeto de regulamentação do lobby do DEM, o primeiro foi do Marco Maciel. Você tem projeto de regulamentação do lobby do PSDB, tinha um cara chamado César Colnago, que era um defensor da regulamentação do lobby. Você tem a Cristiane Brasil no PTB, você tem o Carlos Aratini no PT, você tem a Vanessa Graziotin e o Chico Alencar no PCdoB e no PSOL. Você tem... E por que todo mundo é a favor e o negócio não sai? A gente propõe 4 hipóteses, né? Primeiro, uma falta de iniciativa dos legisladores de realmente levar adiante. Porque assim, uma coisa é você introduzir o projeto, outra coisa é você batalhar para que ele seja aprovado. É mais ou menos assim, como se fosse assim, ó, eu estou dando uma satisfação, mas eu não milito por aquela causa. A falta de um lobby da regulamentação do lobby, né? Os lobistas hesitam muito, porque você tem entre os lobistas uma defesa da regulamentação, porque daria mais legitimidade para o que eles fazem, mas, por outro lado, eles falam assim, se for o projeto do Zaratini, não é muito bom, porque o Zaratini, um deputado paulista que defendia a regulamentação do lobby, o projeto dele incluía, por exemplo, o curso de formação. Para você ser lobista, você tinha que ter não sei quantas horas de um curso de treinamento. Ele fala, isso vai me dar trabalho. Ou então, isso vai ter um custo muito grande para mim. Não tem uma grande mobilização social pela regulamentação do lobby. Num período da história brasileira em que teve uma grande mobilização social, por exemplo, pela lei da ficha limpa, coleta de assinaturas, mobilização de igrejas para aprovação desse projeto que era um de iniciativa popular, você não tem um grande empenho da sociedade civil nesse sentido. E também falta patrocínio do executivo. Como vocês sabem, grande parte da produção legislativa brasileira é procedente do poder executivo. O poder executivo, principalmente no governo Lula, ele tentou regulamentar o lobby, ele fez um grande seminário de regulamentação do lobby, a Casa Civil chamou especialistas, o Clive Thomas, que escreve o nosso prefácio, foi, eu e a Andréia fomos, juntou esses 4 universos, jornalistas, lobistas, membros do poder público e acadêmicos, elaboraram um projeto de lei e não foi. Aí quando teve junho de 2013, uma das ideias, assim, as respostas que a Dilma pretendeu dar era a regulamentação do lobby. Depois teve o impeachment, veio o Temer, também tentou no âmbito na CGU, né? E parecia que ia, mas não foi. Aí com a Cristiane Brasil a mesma coisa. Assim, o executivo, se ele assumisse essa bandeira, talvez o projeto fosse para frente. Então, a agenda nesse ponto é entender um pouco isso também. Então, o que eu fiz, de forma, enfim, abrangente, mas sucinta também, dar um plano geral da obra. Agora eu vou passar a palavra para o Manuel para ele ilustrar com alguns estudos que a gente fez. Um que nós fizemos juntos sobre o lobby entidades de abrangência nacional, elas podem se registrar junto à primeira secretaria da Câmara dos Deputados. E o Manuel fez um survey com esses grupos de interesse registrados na primeira secretaria da Câmara dos Deputados, e o Ciro, eu
e o Marcelo nos juntamos ao Manuel na análise desses dados que ele vai apresentar. E o Manuel e o Lucas daqui, né, também fizeram um estudo sobre regulamentação, né, que ele vai tratar disso mais detalhadamente. Na verdade, bom, Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É sempre um prazer imenso tê-lo conosco. É isso aqui? Isso é o seu. Eu acho que o meu tá. Dá um número aí de entender. 23. Eu não consigo. Só um minutinho. Bom, eu não vou falar muito, claro, porque o Wagner Wagner, junto com o André, conseguiram a proeza de colocar em 120 páginas, um pouco mais de 120 páginas, tudo isso e muito mais do que ele falou aqui. Acho que o livro merece realmente ser lido porque é muito denso, traz uma quantidade enorme de temas abordados com profundidade e com objetividade. Não é todo mundo que consegue fazer isso em 120 páginas. E por isso que eu acho que o livro é uma grande contribuição que a gente tem para a área no Brasil. Eu pensei aqui com o Wagner, rapidamente, a tentar ilustrar apenas com alguns dados relativos a pesquisas que nós temos desenvolvido ao longo desses últimos anos, para tentar pegar todo esse, ou pelo menos uma parte desse enorme complexo número de questões que o Wagner colocou aqui, e para que vocês pudessem ver na prática, ou para o caso do Brasil, né, como é que isso acontece. Isso ajudaria a gente a pensar e animar o debate. Deixa eu lhe pedir um favor, Wagner, não me deixe falar mais do que 20 minutos. Não vai ser mais do que isso de jeito nenhum, porque é importante que a gente ouça, né, os nossos espectadores, né, que vieram aqui na esperança de debater com você sobre esse tema. Bom, sobre essa pesquisa que o Wagner falava, na verdade nós fizemos algumas pesquisas nos últimos anos. A primeira delas foi com esses grupos de interesse que são formalmente cadastrados na Câmara dos Deputados, né? O regimento interno determina autoriza que as pessoas recebam um crachá, e isso dá a elas uma certa liberdade de acesso
no parlamento, tanto de grupos de interesse quanto de grupos de imprensa. Né? Então eu comecei esse trabalho lá atrás com o Ciro, há muito tempo, e com o Lucas Cunha, né? Logo no primeiro projeto que a gente fez com o IPE e tal. E esse foi um primeiro mapeamento que a gente fez. E o número de grupos de interesse cadastrados ao longo do tempo, né, desde 1983, ali antes da Constituinte, né, até hoje, tem um crescimento constante, né, o que mais ou menos sugere, né, que aquela tese da americanização, né, da representação de interesse, mas um pluralismo cada vez maior, é o que a gente vê no Brasil, convivendo com essas características que o Wagner falou, que são as características corporativistas de representação de interesse, pela via mais formal, sindicatos, federações, confederações. Essa linha vermelha é exatamente os órgãos de Estado que trabalham lá, né? E a linha azul são os órgãos, são organizações da sociedade civil. E a gente vê realmente a pluralização da presença desses grupos de interesse no parlamento. E vê também, a partir dessa divisão, o tipo de representação de interesse que o Wagner se referia, que são os sindicatos, federações e confederações, que a gente está chamando de representação sindical, né, corporativista clássica, que está na linha vermelha, mas aquilo que a gente está chamando de associações livres, ou lobistas livres, ou grupos de interesse que não fazem, que a gente pode chamar também de extracorporativos, né, extracorporativistas, cresce mais de forma mais intensa que essa nossa representação clássica, né, uma espécie de nós temos uma hibridização muito interessante, né, da representação de interesses, se levarmos em consideração, aqui a fotografia é da Câmara, claro, né, então não é uma big picture, é um 3x4 ali da Câmara. Isso também se manifesta, por exemplo, no número de audiências públicas realizadas, que também tem uma tendência de crescimento, né? Tanto o número de participações quanto o número de audiências públicas cresce no parlamento, mas há uma inclinação maior do número de participações. Então, esse é um outro dado de pluralismo interessante, né? Mais audiências públicas e mais gente participando dessas audiências públicas. A gente tinha uma média de 5, pouco antes, né? E hoje a gente tem uma média de quase 7 participantes em cada audiência pública. Não só aumenta o número de eventos, mas o número de organizações da sociedade civil que são ouvidas também aumenta mais intensamente que o próprio número de realização de audiências, né? E o outro lado, né, esse lado aí que o Wagner falou, né, que é um misto, né, de representação sindical das entidades, como CNI, CNA e tal. Tem também aí, nesse gráfico, né, está aí nesse quadradinho laranja, são escritórios de Helgov, tá? Que se conectam com essas associações e que, por outro lado, também se conectam com organizações extracorporativas, né? Esse lindo gráfico aí foi feito pelo Ciro, entre outras coisas que ele fez conosco ao longo desse trabalho. Nós estamos, depois de publicado, ele vai ser exposto por algum tempo no MoMA, né? Mostra, por exemplo, como se organizam essas diferentes formas que o Wagner falava aqui no Brasil. E aqui eu estou falando de uma outra pesquisa que a gente fez exatamente com essa associação que o Wagner falou, a ABRIG,
né, os centros legislativos e a ABRIG fizeram uma pesquisa, um survey com os próprios lobistas, os caras que são associados nessa associação. A gente queria ver então o grau de profissionalismo, né, e como é que se conectam as redes, né? Então a ABRIG está ali no meio, os quadrados azuis ainda são, Wagner, as grandes organizações do sistema corporativo, CNI, CNA, CNTT e tal, essas mega representações, o CUT e tal. Nas organizações extracorporativas, essas que são verdinhas, né, aí são associações que não são diretamente ligadas a sindicatos, né? Então, por exemplo, você tem entre no universo dos industriais, você tem a CNI, que é esse grande guarda-chuva, mas você tem, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Química, né, e a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, né? Então, é uma complexa rede de sindicatos, federações, confederações, associações e escritórios profissionalizados de lobby, né? Empresas profissionalizadas e escritórios profissionalizados de lobby. Então, é um mosaico complexo, né? Esse mosaico quer dizer, essa complexidade a qual o Wagner se referia agora, ela está retratada nessa rede e ela apareceu a partir do nosso survey. Nós simplesmente perguntávamos às pessoas com quem você estabelece parceria de trabalho. Cita aí uma organização. E nós vemos então que todos esses tipos, né, de lobista que o Wagner tinha citado há pouco, na verdade eles se conectam, trabalham juntos, formam coalizões, porque aqui e acolá trabalhadores e empresários podem estar juntos numa determinada agenda e se confrontando em outra lá na frente, né? Portanto, é complexo, né, só para mostrar a complexidade do... Eu estou meio resfriado, gente, desculpa. Uma das coisas sobre o que o Wagner disse, né? Muitos dados a gente conseguiu a partir dos surveys que a gente realizou, perguntando aos lobistas e aqueles que estavam cadastrados na primeira secretaria. Uma boa parte disso o Wagner já falou, né? No campo do legislativo, assim, as comissões, as arenas políticas onde atuam esses grupos são especialmente as comissões parlamentares, né, que o Wagner já tinha mostrado, por exemplo, na tese dele. Atua um pouco no plenário, né, o que mostra assim, que o lobbying é uma atividade de bastidores, basicamente, de formação da ideia, né, quando tem uma determinada agenda legislativa em curso, uma determinada decisão legislativa em curso, abre-se ali, como o Wagner disse, um certo mercado de ideias, né, onde essas organizações vão tentar influenciar, entregando sua posição através de notas técnicas, entre outras estratégias. Né, uma coisa muito interessante de ver também é que são exatamente os relatores das matérias que são o alvo principal dessas organizações, né, Wagner? Exatamente, o relator é o cara, naquele momento legislativo, que vai ser responsável pela coleta da informação, pela seleção dessa informação e pela reescrita, se for o caso, de uma determinada proposição legislativa, né? Então a gente perguntou aos caras, mas e aí? Quem são os atores, né, mais importantes, os cargos mais importantes? Aí o relator da matéria é mais importante do que o líder do governo, por exemplo, do que os líderes partidários, do que o próprio presidente da comissão, né? Então, essas são algumas estratégias desenvolvidas pelos grupos de lobby para fazer aquilo que o Wagner acabou de falar, quer dizer, os lobistas, ou os escritórios, ou as associações, eles têm uma moeda que é de alto valor para o parlamentar, que é de alto valor para o processo decisório, e eles procuram influenciar o resultado de acordo com o seu interesse, usando essa moeda como um dos seus principais ativos, né? Um outro ponto relevante é, por exemplo,
situação das reuniões das comissões, na participação em audiências públicas e no contato direto com parlamentares, né? É realmente um corpo a corpo, né? Que esses profissionais têm que fazer quase que diariamente no Congresso Nacional, né? Só usando esses dados para mostrar que essa atividade é complexa o suficiente para não poder ser tratada, de um modo geral, de forma pejorativa ou simplesmente como algo a ser proibido, limitado ou criminalizado, porque esse é um direito constitucional e essa é uma... em qualquer sociedade contemporânea, o lobby é onipresente, né? Em qualquer democracia, mesmo nos regimes autoritários, mas na democracia sobretudo, o lobby é onipresente. O desafio que está colocado não é criar, não é continuar tratando isso de maneira pejorativa, mas pensar em estratégias como o Wagner falou, no sentido de tentar. O problema é que isso aí não tem regulação. E aí, como não tem regulação, o objeto agora, né, que um dos nossos esforços nesse momento tem que ser exatamente tentar regular esse tipo de atividade. Aqui também aparece, né, como estratégias eficientes, entregar notas técnicas, relatórios e tal, fazer visitas preventivas, né, tentar influir na indicação do relator da matéria, né, são aspectos importantes. Então, essa é a atividade que eles desenvolvem no parlamento. E isso é típico, assim, se você pegar essa tabela e mostrar alguém que estuda o Congresso norte-americano, isso não vai ser muito diferente. Talvez em número seja diferente, mas não em escala seja diferente. Mas não em termos de estratégias, assim, é mais ou menos o que acontece em Washington e na maioria dos parlamentos mundo afora, que pluralizaram mais ou menos sua participação. Então, assim, esses são alguns dados que procuram ilustrar exatamente aquela tese de que você está numa situação. No Brasil, nós estamos numa situação, como em boa parte da América Latina, onde você convive com estruturas, né, corporativistas de representação de interesse, como você disse, toda a estrutura corporativista que vem desde 30, né, que está regulada aí pela CLT, que sofreu mudanças agora, mas ao mesmo tempo você vem experimentando uma pluralização cada vez maior. Sobre a influência, eu não me contive, né? Porque quando o Wagner falou, o problema de medir a influência é muito sério, né? E todas as vezes que a gente fala para quem faz lobby, para os profissionais, então o cara sempre está perguntando isso e a gente está sempre correndo atrás desse negócio. Essa é uma ilustração numérica aqui do que o Wagner já disse. A gente pergunta aos caras, né? Mas e aí, você acha que a sua ação pode alterar, né, o resultado legislativo? Aí os caras, claro, para defender o interesse, 94% diz que sim, né? Não há dúvida com relação a isso. E se você pergunta ao tomador de decisão do outro lado, nesse caso uma entrevista qualitativa feita com o presidente de uma comissão permanente da Câmara dos Deputados, então ele diz, olha, ajuda sim, porque o relator normalmente nesse trabalho, né, trata-se do oferecimento de subsídios, né, para que o relator tenha, além da consultoria da casa, subsídios que são oferecidos pelos interessados, né? Então, isso na entrevista, se você olhar os dois lados, você vê que há um interesse coletivo quer dizer, as duas partes têm interesse numa interação, né, que provavelmente pode se converter em influência, né? Mas há contradições, né? Então, por exemplo, além de 94% dos caras dizerem que influenciam, aí eu perguntei ao parlamentar mas você acha que então essa informação pode mudar o curso de uma proposição? Então ele foi bem enfático, assim, disse, pode. Eu acho que pode, sem dúvida. E um silêncio pensar, quer dizer, quem está envolvido nessa relação vai, obviamente,
né, pensar, Wagner, estrategicamente, como você disse. Tomadores de decisão, em boa medida, e por isso é tão difícil saber de influência, tomadores de decisão vão tentar dizer que são menos influenciados, né? Do outro lado, lobistas ou grupos de interesse vão tentar dizer que influenciam a depender da situação, né? Se for para justificar a sua própria influência, ele vai dizer que influenciou mais do que, né, teve, né? Mais do que de fato teve influência naquele resultado. Se ele não quiser aparecer, ele vai dizer que não tem nada a ver com isso. Né? E do outro lado, o tomador de decisão vai dizer, não, o deputado vota com a sua própria consciência, não tem nada a ver né? Ninguém está influenciando aqui não. Mas quando você conversa realmente a sério sobre isso, você nota um processo, uma troca permanente, né, entre esses profissionais, né, esses grupos de interesse e tal, que às vezes se dá numa relação mais direta, visitas ao gabinete, uma troca mais direta.